Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, vamos ler a partir do verso 1. Todos encontraram? Escutando folhinhas aí passando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Diz assim: Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila, em frente de Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Áquila, ou Aquila, em frente de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: Eu irei com você. Assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: Tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança, o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam porque havia caído sobre eles um sono profundo vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo, para Abner, filho de Ner, dizendo: Você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: Quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: Você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É esta sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste servo. Se é o Senhor Deus que está o incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vá e sirva a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga,
como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua revelação. Fale conosco nessa noite, ó Deus, me ajude a ser instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor fale e não eu, que o Senhor supra cada uma das minhas deficiências, das minhas incapacidades, e que o Senhor fale ao teu povo nessa noite, apesar de mim. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, ao longo dessas últimas semanas, nós temos caminhado ao longo do livro de 1 Samuel, e nessa jornada que nós estamos acompanhando aí Davi, nós temos visto como Deus está forjando, como Deus está preparando Davi, um rei escolhido por ele, um rei segundo o seu coração. Então, se nós olharmos para trás, nós recapitularmos um pouco, nós vimos lá no capítulo 16 que Deus escolheu esse rei pela sua vontade soberana, apesar das aparências. Ele não estava olhando para aquilo que os homens olham, ele estava escolhendo alguém segundo o seu coração. No capítulo 17, nós vimos que ele salva o seu povo, não pela força do exército, não pela coragem pessoal do rei, mas ele salva o povo de Golias, daquela situação, por meio do seu escolhido, por meio do seu ungido. Golias é derrotado por Davi, porque Davi era o ungido do Senhor. Davi foi enviado pelo Senhor, então ele salva o povo. Depois nós vimos no capítulo 18 que nós podemos ver que a realidade bateu na porta de Davi. Davi foi ungido, Davi venceu Golias e não foi conduzido ao trono, não foi conduzido em glória. Na verdade, a partir dali começa uma perseguição. A fidelidade de Davi a Deus, ao invés de despertar algum tipo de reconhecimento, despertou, na verdade, uma oposição. E ele foi conduzido ao deserto porque Saul desperta uma fúria, um ciúme contra Davi e começa a persegui-lo. Na semana passada, no capítulo 24, nós acompanhamos Davi na caverna de En-Gedi. Não sei se você se lembra, ele estava lá na caverna e Saul entrou lá para aliviar o ventre, como a palavra descreve, para aliviar-se, e ficou totalmente vulnerável. E nós vimos que Davi teve uma oportunidade perfeita, matar o seu perseguidor. Na verdade, os amigos, os homens que estavam com ele, interpretaram que aquilo era providência divina, mas Davi se recusou a estender a mão contra Saul no capítulo 24. Por quê? Porque Davi compreendeu que as promessas de Deus não são uma autorização para que nós possamos usar por meios ilícitos, meios pecaminosos, para alcançar aquilo que somente Deus pode realizar. Davi cortou apenas a orla do manto de Saul e o seu coração se encheu de temor. Agora, aqui no capítulo 26, você pode estar pensando: meu Deus, mas Guilherme, isso é muito igual à semana passada. O capítulo 26 parece que é uma cópia do capítulo 24. Olhamos para o texto e pensamos: bom, eu já li isso antes. Essa mensagem vai ser igual da semana passada, Guilherme? Você vai pregar a mesma coisa da semana passada, porque o texto é muito parecido. Nós temos de novo os zifeus, indo lá para Saul. Olha, Davi está escondido lá no meio de nós.
Novamente, Saul reúne um exército, e o exército tem o mesmo número, 3.000 homens, e vai atrás de Davi, igualzinho no capítulo 24. De novo, Deus coloca Saul nas mãos de Davi. De novo, ele fica à mercê de Davi, agora porque estava dormindo no acampamento. E de novo, alguém do lado de Davi diz: Deus está te dando uma oportunidade. Deus colocou esse inimigo, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Mas o que eu quero que vocês percebam, meus irmãos, é que as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é rica. E quando há uma repetição assim, quando há algo que parece que já vimos, é porque não há uma repetição. O que há é um aprofundamento. O que nós vamos ver hoje é um aprofundamento daquilo que nós aprendemos na semana passada. Se você não viu, se você não estava aqui, procure lá no YouTube, procure no nosso aplicativo, a série inteira está lá desde o primeiro sermão, você pode acompanhar. Mas nós vimos que Davi, lá no capítulo 24, ele demonstra que sabe que ele não pode realizar as promessas de Deus, porque ele já havia sido ungido rei, ele já havia sido provado no campo de batalha como sendo instrumento de Deus para abençoar Israel, mas não havia sido conduzido até lá por conta dessa oposição que surge. Então, quando ele está lá diante de Saul, que pode executar com as próprias mãos essa realização da promessa, a realização dele tomar o trono, ele entende que não é ele que tem que fazer isso. Mas agora no capítulo 26, o que é colocado diante dele é uma outra oportunidade. Agora é colocado diante dele uma oportunidade de fazer justiça pelas próprias mãos. É uma oportunidade de vingar a injustiça que ele está sofrendo, porque nós já vimos até aqui que tudo que Davi está sofrendo é injusto. Davi até agora, embora nós saibamos que mais para frente ele vai cometer os seus pecados, até aqui o que Davi fez foi simplesmente fazer a vontade de Deus. Então ele está sofrendo de maneira injusta, mas ele recusa fazer justiça com as próprias mãos, ele renuncia à vingança. Então, a atenção que esse texto traz para nós é trazer uma pergunta que nós também enfrentamos na nossa vida. Nós também, como vamos agir quando nós estamos sendo injustiçados e quando temos uma oportunidade de revidar? De que maneira nós vamos agir? Queria que você agora refletisse sobre a sua vida, sobre o seu próprio mundo, sobre os próprios acontecimentos da sua vida. Talvez você já tenha sido traído por um amigo muito íntimo, alguém que você já ajudou muito. Talvez você já tenha sido acusado injustamente no seu trabalho por alguém. Talvez você tenha sido ferido por palavras no seu casamento ou por atitudes frias e ingratas de pessoas que você amava. Talvez você tenha sofrido várias injustiças. E de repente, como diz aí o ditado popular, o mundo dá voltas, e você se vê numa condição onde você poderia também revidar, onde você poderia fazer com a pessoa e dar o troco. Como você reagiria? O que o discípulo de Jesus faz nas horas onde o seu adversário, onde o seu perseguidor está vulnerável? Essa pergunta que a gente vai responder com esse texto hoje. Nós vamos responder o que um cristão, o que um discípulo de Cristo faz quando o seu adversário, quando o seu perseguidor está vulnerável diante dele. E o que eu quero que você fique em mente ao longo de toda essa exposição é que o ensinamento que nós vamos trazer hoje é: quem confia no Deus que julga retamente pode renunciar ao direito de fazer justiça com as próprias mãos. Vou repetir: quem confia que Deus é um justo juiz pode renunciar ao direito de fazer justiça com as próprias mãos.
Olhando para a primeira parte do texto, do verso 1 ao verso 12, nós vemos esse movimento da história. A narrativa começa mostrando que a pressão sobre Davi recomeça. Se você se lembra, no final do capítulo 24, Saul diz: não, você vai ser rei sobre Israel, você é melhor do que eu, você é mais justo do que eu. Parece então que Saul não vai mais perseguir Davi. Mas basta surgir uma oportunidade, basta os zifeus de volta dizer: olha, Davi está lá no meio de nós. E aí, de novo, se acende a ira, se acende essa vontade, ele reúne novamente 3.000 homens e decide ir atrás de Davi. Davi envia espiões, espias, para verificar se realmente Saul estava lá, e viu que Saul estava. E aí ele tem uma decisão inacreditável, coisa de filme, né? Eu já falei para vocês que eu fico imaginando essas coisas. Eu não sei se você fica imaginando quando assiste, mas isso é coisa de filme. Tem um exército de 3.000 homens lá dormindo. Aí Davi fala assim: quem vai comigo lá? Eu ia fazer que nem o outro rapaz aqui, né? Porque tinha Aimeleque, o Eteu, e Abissai, filho de Zeruia. Aí o Abissai fala: eu vou. Eu ia ficar quietinho, igual Aimeleque. Aimeleque só aparece aqui na Bíblia. Ele nunca mais aparece em lugar nenhum. Eu seria esse Aimeleque aí. Fala: tá maluco? Vou lá nada? 3.000 homens. Vai que alguém acorda. Tu tá descendo. Porque é cena de filme mesmo. Você vai no meio ali, né? De repente cai um frasco no chão, alguma coisa. Acorda todo mundo. Não. Davi decide ir lá. E fala: quem vai comigo? Aí Abissai: não, eu vou. Outro maluco que nem Davi. E eles descem, entram lá no acampamento. E aí, de novo, imagina, andando, 3.000 soldados dormindo em volta do rei. Se o rei estava no meio, eles tiveram que passar por todo mundo. Se acontece alguma coisa, não dá para sair, filho. Porque passar por eles dormindo é uma coisa, passar por eles acordados é outra, né? E aí eles vão lá até o meio e encontram Saul dormindo igual um bebezinho, com aquela lança que, se você se lembra das histórias anteriores, com aquela lança que Saul lançava. Saul queria pregar Davi na parede com aquela lança. E aí agora Davi chega lá com Abissai e está dormindo Saul igual um bebê, com aquela lança do lado da cabeça. Todo mundo dormindo igual um bebezinho. E aí Abissai fala: pô, na primeira vez não, né, Davi? Tu não quis, mas agora Deus está colocando de novo. Tu tá cego? Vamos acabar logo com isso. Pega essa lança, crava, eu vou dar um golpe só. Não vai nem precisar fazer mais nada. Tudo bem que eu não sei como é que eles iam sair dali depois, né? Porque provavelmente os outros iam acordar. Mas Davi decide não fazer isso. A lógica de Abissai é a mesma lógica que nós vimos na semana passada. A lógica de quem olha para a oportunidade, olha para a providência divina e diz: olha, Deus respondeu às nossas orações, Deus está nos entregando o inimigo nas mãos, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Quantas e quantas pessoas olham para as circunstâncias para justificar os seus pecados? Ah, não, eu dei um exemplo na semana passada de gente que deu testemunho de que foi abençoado por Deus, que quando foi sacar dinheiro no caixa eletrônico, pediu 100 e saiu 200. E achou que era a bênção de Deus. E várias oportunidades podem aparecer para a gente. A providência de Deus nunca substitui os seus mandamentos. Quando aparecer uma porta aberta na sua frente, não pense que Deus abriu para você passar. Deus pode ter aberto essa porta na sua frente para ver se você está de olho apenas na porta ou se você está de olho nos mandamentos dele, se você está disposto a ser fiel. Na semana passada nós falamos sobre isso. Mas aqui agora, o narrador traz um elemento que não tinha no texto da semana passada. Nós podemos deduzir que Deus colocou Saul naquela condição, que era a providência divina, mas agora não, agora o texto nos diz que foi de fato o Senhor. Veja no final do verso 12, todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono, vindo de quem? Da parte
do Senhor. Se você tinha alguma dúvida de que Saul tinha parado dentro da caverna onde Davi estava, pela providência divina, agora você não precisa mais ter dúvidas. Agora o narrador, aquele que escreve o livro, nos deixa sem nenhuma dúvida. Foi Deus que fez todo mundo dormir. Por isso que eles conseguiram atravessar lá um exército de 3.000 pessoas, conseguiram pegar a lança, conseguiram pegar a água, porque Deus estava derramando sobre eles um sono profundo. Era a providência divina mesmo. Deus havia realmente dado essa oportunidade para Davi. Aí você pensa, se foi Deus que colocou Saul naquela situação, então a interpretação de Abissai estava certa, né? Deus entregou o inimigo nas suas mãos. Vamos matá-lo. Mas Davi mostra que estava sendo testado. Não para que Deus descobrisse algo sobre Davi. Deus, quando nos prova, não é para descobrir algo sobre nós, porque Ele já sabe todas as coisas. Quando eu e você somos provados, Deus quer mostrar para nós onde o nosso coração está. Quando nós olhamos portas abertas e atravessamos elas a qualquer custo, Deus está nos mostrando que o nosso coração precisa ainda de correção. Nós ainda não estamos mais preocupados com os mandamentos do que com o nosso bem-estar. É revelação sobre nós. Então Davi entende que ele não pode fazer isso. Deus está governando as circunstâncias, mas Deus jamais se contradiz. Deus coloca Davi num cenário onde ele tem o poder para destruir o inimigo, onde ele tem poder para resolver a situação. Mas Davi toma uma decisão diferente e diz: olha, ele é ungido do Senhor. E vou abrir de novo o mesmo parêntese que eu abri na semana passada, caso você não estivesse aqui na semana passada. O ungido do Senhor não sou eu. O ungido do Senhor não é nenhum pastor, não é nenhum líder de igreja. O ungido do Senhor é Jesus. Aqui, os reis do Antigo Testamento apontam para o Messias, apontam para o grande e verdadeiro ungido, o grande e verdadeiro rei. Então, os ofícios que estão aqui no Antigo Testamento, os reis, os sacerdotes e os profetas, eles apontam todos para a mesma pessoa, para o verdadeiro ungido de Deus, Jesus, o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo significa ungido. Então, meu irmão e minha irmã, nunca aceite que alguém se coloque sobre a sua vida dizendo: eu sou o ungido do Senhor. Não é. Podemos fechar esse parêntese. Então Davi entendeu que ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque ele confia na justiça de Deus. Ele confia no Senhor. Então, Davi responde para Abisai: olha, tão certo, verso 10, tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Ele entendia que ele não poderia tomar esse lugar. Ele entende que se Deus fez uma promessa, Deus cumpre essa promessa. Deus vai fazer o que é necessário. Então, ele decide simplesmente fazer uma nova demonstração para Saul de que ele era inocente. Pega a lança, pega a jarra de água, atravessa de novo lá os 3.000 soldados, sobe numa colina, quando está numa distância segura, aí ele chama: ô general, ô Abner, você não está tomando conta do rei, não? Olha só, a lança que estava do lado da cabeça dele está aqui comigo. Você não está fazendo bem o seu trabalho. Você não está fazendo corretamente a guarda do ungido do Senhor. Você não está protegendo o rei corretamente. Ele faz essa denúncia ironizando, né? Porque você, como um grande general,
você não conseguiu perceber que eu estava aí e poderia ter matado o rei. Então Saul ouve a gritaria e de novo, né? Ele age como se fosse um vovozinho, né? Verso 17: essa é a sua voz, meu filho Davi? Nem parece que ele tinha ido lá para matar Davi, né? Nem parece que ele tinha levado um exército inteiro para matar Davi. E aí Davi demonstra quais eram as motivações que ele tinha no coração. Ele diz, verso 18: por que o meu Senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei meu Senhor, por favor, escute as palavras deste teu servo. Se é o Senhor Deus que está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor. Porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai e sirva outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe dessa terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Davi, de novo, reivindica a sua inocência. Davi, de novo, reivindica o fato de que ele não cometeu nenhum crime, nenhuma ofensa contra o rei. Ele diz, olha, essa perseguição, se vem da parte do Senhor, então eu vou fazer uma oferta a Deus para que isso pare. Mas se vem da parte dos homens, porque os ifeus toda hora vão lá, olha, Davi está aqui, olha, Davi está aqui. Se isso vem da parte dos homens, então que eles sejam malditos. Saul não tem resposta. Saul ouve a fala de Davi e não tem como argumentar com ele. Saul simplesmente confirma a inocência de Davi. Porque ele não rebate. Quando Davi diz, olha, que maldade se acha nas minhas mãos? Se Saul tivesse algo para dizer, ele teria dito, existe a maldade tal, existe isso, você fez tal coisa, você realizou tal coisa, mas ele não tem nada para dizer, ele não tem nenhuma acusação para fazer. E é exatamente no meio desse confronto que nós encontramos o coração desse capítulo. Davi declara no versículo 10, o Senhor me livre de estender a mão, e o Senhor decida o que vai acontecer com você. Ele diz que o Senhor vai feri-lo. Ele sabe que é o Senhor que vai ser o juiz dessa situação. Que não é ele que vai julgar. Que não é ele que vai dar o veredito. Que não é ele que vai solucionar isso. Abisai enxerga uma oportunidade. Abisai diz, olha, nós podemos resolver esse problema. Nós vamos solucionar essa questão agora. Mas Davi enxerga que Deus é um juiz. Abisai olha para Deus e enxerga nele um provedor. Deus providenciou essa oportunidade. Mas Davi olha para Deus e enxerga nele um juiz. Davi olha para a lança, vê Saul adormecido e diz, existe um Deus que está assentado no trono lá no céu, e a justiça pertence a Ele. Ele é que vai fazer justiças. Ele diz para Abisai, olha, Saul vai morrer de algum jeito. Se Deus estiver nesse negócio, se Deus realmente tem um projeto para mim, um propósito para mim, se Deus realmente quer que eu seja o rei de Israel, não serei eu que vou matar Saul. Deus vai dar um jeito para que isso aconteça. Ele inclusive está disposto a esperar até a velhice de Saul, né? Verso 10, tão certo como vive o Senhor, ele mesmo matará, ou chegará o dia de sua morte. Tipo, pode ser que eu tenha que ficar fugindo aqui no deserto até Saul ficar velho e morrer. Mas ele estava disposto a isso, porque ele não queria tomar o lugar. Ele diz, não cabe a mim executar esse julgamento, eu não recebi essa atribuição, a vingança não é minha, a justiça pertence ao Senhor.
Irmãos, isso é de uma profundidade gigante para nós. A convicção de que Deus é o justo juiz é a única coisa capaz de frear o nosso impulso por vingança. Porque nós, quando somos injustiçados, nós queremos justiça. Nós queremos que algo se solucione, nós queremos que aquela pessoa pague, nós queremos que aquela pessoa sofra, nós queremos que ela passe por aquilo mesmo que nós estamos passando, que ela está nos submetendo. A vingança nada mais é do que a nossa tentativa, a tentativa humana, caída, pecadora, de assumir o papel de Deus. Nós olhamos para a situação que nós estamos passando e dizemos: Deus não está sendo justo nessa situação, então eu preciso fazer justiça. Isso é vingança. É olhar para a injustiça que nós estamos vivendo, é olhar para as situações que nós estamos passando e entender: Deus não está sendo justo. Então nós queremos tomar o lugar de Deus. Só que quando nós fazemos isso, nós quebramos a nossa cara e nós quebramos também o nosso coração. Por quê? Porque o nosso julgamento sempre é vil. Nosso coração não é puro. Nós não somos justos. Nós não somos bons. Essa é a verdade que a Bíblia fala sobre nós. Nós não podemos julgar, porque nós somos egoístas, nós somos parciais, nós não temos condições. Então Davi se recusa a responder à injustiça que ele está sofrendo. Ele entende que é uma injustiça, ele aponta aqui que é uma injustiça. Ele não está passando pano para Saul, ele não está dizendo: Saul está num mau dia, ele não está simplesmente enganado. Não, ele entende: olha, você está fazendo algo errado contra mim, você está sendo injusto comigo. Mas ainda assim, ainda reconhecendo que ele está sofrendo uma injustiça, ele decide não combater o pecado de Saul, porque ele confia na justiça de Deus. Essa confiança na justiça de Deus é que livra Davi de carregar um fardo insuportável. Porque quando nós tomamos para nós o fardo de fazermos a justiça de Deus, nós estamos tomando sobre nós um fardo que nós não podemos carregar. Nós estamos colocando sobre nós um peso que nós não podemos carregar. Se nós decidirmos sermos os juízes das situações da nossa vida, nós vamos quebrar, vamos sofrer. Para nós podermos dormir em paz, verdadeiramente em paz, nós precisamos descansar no juiz do universo, que nunca dorme, que nunca deixa uma injustiça impune. E aí nós chegamos no terceiro momento da história, quando Saul agora diz: olha, pequei, verso 21, pequei, volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos, eu tenho agido como louco e cometi um erro muito grande. Ele confessa, mas é uma confissão que já não gera mais nenhuma reação em Davi, porque essa não é a primeira vez que ele faz uma confissão como essa. Essa não é a primeira vez que ele reconhece que está fazendo algo injusto. Essa não é a primeira vez que ele reconhece que Davi está no centro da vontade de Deus, que Davi é o escolhido de Deus. Tudo isso Saul já tinha manifestado. Até agora Saul tem demonstrado que está se opondo à vontade de Deus deliberadamente. Ele não aceita a vontade de Deus. Ele já tinha chamado Davi de meu filho. Ele já tinha dito que estava sendo injusto, que estava errado, que Davi era melhor do que ele. O problema de Saul nunca foi uma falta de palavras na boca. Essas palavras ele sempre as teve na boca. O que falta a Saul é arrependimento verdadeiro. Remorso é um sentimento que passa. Quando a gente é pego no erro, né? Estou traindo a minha esposa,
E aí minha esposa descobre. Aí eu fico arrependido. É claro que eu vou ficar arrependido. Fui pego com a boca na botija. Não, eu estou arrependido. Se eu não tivesse sido pego, será que eu estaria arrependido? Ou estou apenas com remorso, tentando reverter uma situação na qual eu fui surpreendido? Um adúltero arrependido, ele abandona o adultério, sem que ninguém nem mesmo fique sabendo. Talvez a esposa nunca saiba que tenha sido traída, porque ele simplesmente se arrependeu daquilo que fez e abandonou o ato. Volta para casa, abraça a sua esposa, dá um beijo mais especial, e a esposa não entende porque está recebendo aquele beijo mais especial, mas no coração dele ele se arrependeu e nunca mais vai fazer aquilo. Saul simplesmente foi desmascarado. E Davi demonstra aqui mais uma vez a sua maturidade. Ele não cai na conversa de Saul. Ele não fala assim, que bom, então tá bom, então estou indo, vamos todo mundo felizes para casa. Não, ele não faz isso. Ele coloca Deus como juiz. Versículo 22. Davi respondeu, aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Ele coloca Deus como juiz. Quem vai decidir, Saul, entre mim e ti? Quem vai decidir qual de nós dois está sendo verdadeiro, qual de nós dois está sendo justo, qual de nós dois está sendo leal? Quem vai decidir isso não sou eu, é Deus. Ele coloca nas mãos de Deus. Porque a esperança de Davi não estava na esperança de uma mudança no coração de Saul. Davi já sabia a essa altura que Saul não era confiável. A esperança de Davi estava ancorada no Senhor. O Senhor pagará a cada um de acordo com a sua justiça e com a sua fidelidade. Guarde esse versículo, meus irmãos. Deus não deixa nenhuma injustiça impune. Davi aqui então entrega a sua reputação ao Senhor, porque os zifeus, que eram irmãos dele, que eram judeus também, o estavam entregando, o estavam difamando. Ele entrega então a sua reputação, não importa o que estão falando de mim, não importa quem dizem que eu sou, eu entrego a minha reputação ao Senhor. Davi entrega o seu futuro ao Senhor. Eu fui ungido rei. Disseram que eu seria o próximo rei de Israel. Mas isso está nas mãos do Senhor. Ele entrega o seu futuro nas mãos do Senhor. Ele entrega o seu pior inimigo nas mãos do Senhor. Não sou eu que vou vencê-lo, não sou eu que vou derrotá-lo. É o Senhor. Ele entrega a sua causa inteira, ele entrega a sua vida inteira nas mãos do Senhor. Davi não precisa esmagar Saul para provar que está certo, ele não precisa usar de violência, ele não precisa defender a sua honra, ele não precisa defender a sua posição, ele não precisa disso. Ele pode confiar, porque ele sabe que no final da história existe um Deus cujo tribunal é infalível. O tribunal de Deus não falha. E aí então o capítulo termina quase de uma maneira melancólica, né? Saul dizendo, verso 25: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido. Davi simplesmente faz o quê? Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Um final triste, um final melancólico, porque não tem um desfecho, né? Nada mudou. Exteriormente, as situações continuam as mesmas. Davi continua escondido, Davi continua fugitivo, Saul continua sendo o seu adversário, ele continuou vivendo, como rei de Israel. Saul continua sentado no trono e Davi continua no deserto. Mas o coração de Davi tinha passado pela prova. O coração de Davi tinha sido testado e estava agora aprovado
mais uma etapa no caminho de Davi até ele se tornar rei. Então a gente percebe que, mais uma vez, a maior batalha que acontece nesse texto acontece dentro do coração de Davi. Mato ou não mato? Atravesso essa porta aberta ou não atravesso? Faço justiça com as próprias mãos ou entrego essa justiça nas mãos de Deus? E pela graça de Deus, quem vence é o Senhor. Ele confia no Senhor. E esse texto então nos prova aquilo que eu falei lá no início: quem confia que Deus é um justo juiz pode renunciar ao direito de fazer justiça com as próprias mãos. Quando a gente olha para essa história, a gente precisa de novo voltar atrás e olhar para quem essa narrativa está apontando. Dentro do grande plano de Deus, e nós já aprendemos aqui que nenhuma das narrativas bíblicas estão aqui simplesmente para que a gente encontre em Davi um grande exemplo, para que eu possa terminar essa mensagem dizendo: seja como Davi. Não é isso e nunca é isso. A Bíblia está sempre apontando para algo maior. E aqui a questão que está em xeque é quem tem o direito legítimo de julgar. Desde o Éden, o homem cai porque decide ser juiz. Percebam, Deus havia dito para Adão o quê? Coma de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Por quê? Porque se comer dela, certamente morrerá. Então ele recebeu uma palavra de Deus. Vem a serpente e diz para Eva: é mentira de Deus. Deus sabe que se vocês comerem daquele fruto, vocês serão iguais a ele. E aí então, Adão e Eva sentam-se no trono do juiz para decidir quem é que está falando a verdade. Deus me disse uma coisa, a serpente me disse outra coisa. Quem vai decidir quem está certo? Sou eu. Então, eu decido que é a serpente que está certa e vou lá e como do fruto. Se ele confiasse em Deus, ele teria dito para a serpente: o meu Deus me disse para não comer e eu confio nele. Essa é a questão de fé. Mas Adão se assenta na cadeira de quem quer julgar. E desde Adão, desde o Éden, nós naturalmente, nós queremos ser deuses, os nossos próprios deuses. Nós queremos ser os nossos próprios reis. Nós queremos ser os nossos próprios juízes. Nós é que queremos julgar. Nós é que queremos resolver as nossas injustiças. Quando nós somos ofendidos, nós queremos acertar as contas. A gente quer ver o outro pagar, a gente quer ver o outro sofrer. Nós ficamos aguardando que algo aconteça, ou nós mesmos vamos lá fazer com que algo aconteça, porque isso não pode ficar assim, isso não pode passar impune. Nós queremos fazer a justiça, e Davi se recusa a cometer essa idolatria. E de novo eu digo, Davi não foi ingênuo, Davi não estava passando pano para as ações de Saul. Ele entende que Saul está sendo injusto, ele reconhece a injustiça, porque ele diz: olha, eu não fiz nada, por que você está me perseguindo? Ele reconhece que é uma injustiça, mas Davi compreende que existe uma grande diferença entre você reconhecer que alguém está sendo injusto e eu achar que eu posso assumir a responsabilidade de julgar essa injustiça. E ao longo de toda a história da redenção, Deus vem ensinando isso ao povo. Na lei de Moisés, Deus restringia a vingança. Quando a gente olha para a lei de Moisés e encontra lá olho por olho, dente por dente, a gente pensa: caramba, que mundo violento. Como se Deus estivesse estimulando a vingança. Mas pense bem, aqui há uma limitação da vingança. Deus está dizendo: se alguém te fere um olho, o máximo que você pode fazer é ferir o olho dele também.
Porque naquele tempo, se alguém ferisse o olho de alguém, era capaz do ferido ir lá e exterminar a família dele toda, porque teve o olho furado, o olho ferido. Então a ideia de olho por olho, dente por dente, é uma limitação. E aí Deus está entregando a decisão, entregando as autoridades constituídas pela lei mosaica, para que eles decidissem quais seriam os limites da retribuição, da injustiça. Então Deus desde sempre já estava estabelecendo limites. No Salmo que nós lemos lá no começo, o Salmo 54, nós vimos Davi entregando as suas causas ao Senhor. O Senhor é o sustentador da minha vida, é Ele que vai retribuir aos meus inimigos, é Ele que vai julgar. Davi se recusa a sentar no trono que pertence a Deus, o Rei de toda a terra. E então Davi, com toda a sua beleza de caráter até aqui, mesmo assim ainda era um ser humano falho. Mais tarde ele vai falhar miseravelmente. A gente conhece a história e nós vamos chegar lá. Mas Davi aqui, ele não é o cumprimento de uma promessa da nossa esperança, ele não é a nossa esperança. Davi aqui é apenas uma seta apontando para alguém que é infinitamente maior do que Davi. Essa história aqui, em 1 Samuel 26, ganha o seu significado pleno e completo e definitivo quando nós olhamos para o Filho de Davi, Jesus, o Cristo. Acompanha o paralelo, de novo, os paralelos da vida de Davi com a vida de Jesus. Davi, da mesma forma que Davi, Jesus foi perseguido sem ter culpa de nada. Jesus foi traído por quem comia no seu prato. Jesus foi acusado falsamente nos tribunais religiosos e nos tribunais políticos. Jesus foi condenado por testemunhas mentirosas. Jesus foi cuspido, foi chicoteado e entregue à morte de cruz, embora Jesus tenha sido o único homem justo que andou sobre a terra. Ele era o único homem inocente em toda a história do universo. Mas tem uma diferença. Eu falei das semelhanças, né? Das semelhanças da história de Jesus com a história de Davi. Mas por que Jesus é superior a Davi? Porque Jesus é infinitamente maior do que Davi? Porque Davi apenas poupou a vida do seu perseguidor. Jesus deu a sua vida pelos seus perseguidores. Davi não matou aquele que o perseguia. Cristo entregou a sua vida para salvar aqueles que o estavam perseguindo. Davi não chega perto do que Jesus é. Pedro vai fazer uma descrição do filho de Davi. Avance aí, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Verso 23. Vamos ler juntos? 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. 1, 2 e... Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Esse é o filho de Davi. Olhem para Jesus no Calvário.
Jesus tinha todo o poder do universo na cabeceira da cruz, não tinha uma lança de ferro para ele matar os seus perseguidores. Na verdade, Jesus tinha à sua disposição legiões de anjos. Jesus poderia acabar com o Império Romano inteiro, ele poderia simplesmente acabar com o Sinédrio com um sopro, ele podia fazer o que ele quisesse fazer, se ele quisesse exercer justiça própria. Ele poderia ter pulverizado a humanidade inteira ali naquele momento. Jesus estaria sendo perfeitamente justo se fizesse isso, mas ele não fez, ele não buscou vingança. Jesus veio para nos salvar. Ele tinha direitos e abriu mão dos seus direitos, ele tinha força e abriu mão da sua força, ele tinha poder e abriu mão do seu poder, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele levou sobre si o julgamento do justo juiz. Ao invés de fazer como Davi, que invocou o julgamento do justo juiz sobre Saul, Jesus levou sobre si o julgamento do justo juiz, para que eu e você não fôssemos julgados. Na cruz de Cristo, Deus demonstrou ao universo inteiro que a sua justiça jamais, em tempo algum, essa justiça será deixada de lado. Ele não vai varrer a justiça para debaixo do tapete. Meus irmãos, todos os pecados já cometidos na história da humanidade serão punidos. Todos eles serão punidos. O Deus que nós servimos, ele é santo demais para deixar os pecados impunes. Ele é justo demais para ignorar a injustiça. Então a grande questão do universo, meus irmãos, não é se haverá um julgamento ou não. Esse julgamento é certo. A grande questão é onde esse julgamento vai acontecer para você. Porque existem dois lugares onde esse julgamento vai acontecer, onde esse juízo será derramado. Para aqueles que se arrependem e creem no Evangelho, o seu pecado, a sua injustiça, a sua maldade, já foram julgados lá na cruz, sob o corpo de Cristo. Para aqueles que rejeitam o Evangelho, para aqueles que querem viver uma vida soberba, o julgamento permanece. E naquele último e grande dia, o julgamento que foi derramado sobre Cristo na cruz, será derramado sobre cada um dos pecadores que não se refugiaram no Evangelho. E isso então transforma radicalmente a maneira como nós olhamos para as pessoas que nos fazem mal hoje. Davi, como eu disse lá no início, ele invoca a justiça de Deus para que Deus destrua os seus inimigos. Porque a teologia de Davi não era uma teologia completa, a revelação de Davi não era uma revelação completa. Mas nós, a igreja de Cristo, nós não precisamos nem desejamos que Deus simplesmente destrua ou castigue os nossos inimigos. Nós, como igreja de Cristo, passamos a desejar algo infinitamente maior, algo que o mundo não entende. Nós desejamos que os nossos inimigos se arrependam. Nós desejamos que os nossos perseguidores sejam salvos. Nós não desejamos que os pecados da pessoa que nos feriu sejam julgados sobre ela. Nós queremos que os pecados da pessoa que nos fere sejam derramados sobre Cristo na cruz, para que essa pessoa encontre o mesmo perdão e a mesma graça que eu e você alcançamos. Nós também éramos Saúls perseguindo Davi, nós também éramos inimigos de Deus, nós éramos rebeldes, nós éramos insensatos, nós andávamos nos nossos próprios caminhos, até que a graça do filho de Davi nos alcançou. Então nós não somos melhores do que os nossos perseguidores,
nós precisamos buscar que os nossos perseguidores sejam alcançados com a mesma graça que nós tivemos. Jesus, na cruz, sofrendo a maior injustiça da história da humanidade, ele vira para o seu Pai e diz, ele vira para o juiz, para o justo juiz, e diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O nosso rei não apenas confiou na justiça do Pai, ele abriu o caminho para que os seus próprios carrascos fossem perdoados. E eu sei que o nosso horário está avançado, peço perdão, mas tenho 4 aplicações para nós. Diante desse texto, a primeira aplicação: não tome para si o lugar que pertence exclusivamente ao justo juiz. Meu irmão e minha irmã, todos nós conhecemos a dor da injustiça. Todos nós já sofremos algo. Eu não estou falando aqui sobre coisas abstratas. Cada um de nós já teve as suas dores, cada um de nós já teve as suas difamações, já teve as suas perseguições, cada um de nós já viveu algo parecido, algo semelhante. A nossa reação carnal é querer retribuir. Nós queremos criar um tribunal na nossa cabeça e ver essas pessoas sendo julgadas. Nós queremos provar o tempo todo que estamos certos, isso a qualquer custo. Nós queremos ver o outro pagar, nós queremos que ele sinta o mesmo sabor amargo que nós sentimos. Mas o texto de hoje está sendo um sinal para nós, nos dizendo: pare. Existe um lugar no universo que não nos pertence, e esse lugar é a cadeira do juiz. Quando você tenta se vingar, quando você cultiva rancor, quando você planeja o troco, você está tentando sentar no trono de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você não tem estrutura para carregar esse peso. Tentar julgar as intenções do coração do outro, tentar determinar a medida exata da punição do outro, tentar controlar o resultado da vida de quem te feriu, é um peso impossível. Isso vai te adoecer, isso vai causar uma úlcera em você, vai interromper o seu sono, vai tirar a sua paz e principalmente vai tirar a sua comunhão com o Espírito Santo. Não tente ser juiz das causas que se apresentam na sua vida. Segundo ponto: deseje que os seus inimigos encontrem a cruz e não a condenação eterna. Quando estiver orando pelas injustiças que você sofre, peça para Deus: salve essa pessoa. Eu sei que ela está sendo injusta, eu sei que ela está errada, eu sei que ela está pecando, mas Senhor, salve. Tenha a mente de Cristo, que o Evangelho tenha mudado você e a sua vida de modo que você esteja ficando cada dia mais parecido com Cristo, não afirmando a sua justiça própria, mas confiando no Deus que faz justiça, e você vai desejar que a justiça que virá sobre essa pessoa que te persegue, não vai ser uma justiça que vai ser derramada sobre ele, mas a justiça que vai alcançar essa pessoa será a justiça que foi derramada sobre Cristo na cruz, e ele será perdoado, e ele será salvo, e ele passará a eternidade com Deus. Terceira, nos conflitos entre nós, entre irmãos, procure ganhar o irmão e não vencer o irmão. Mateus 18, eu não vou abrir por causa do horário, mas Mateus 18 nos diz, Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Só você e ele. Ninguém precisa saber. Você não tem que contar para ninguém, ficar murmurando, você está do lado do irmão, poxa, você sabe o que fulano fez comigo? Fulano fez comigo isso, isso, isso. E depois você vai com outra pessoa, sabe o que fulano fez comigo? Que fulano fez assim, assim, assado, e fulano... Não, Jesus está dizendo, vá até ele. Vá até a pessoa que pecou contra você, vai ter você com ele. Mas você vai lá para quê? Qual é a sua intenção? É vencer?
É demonstrar que você está certo? É demonstrar o quanto ele está errado e você está certo? Não. Jesus diz: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Você vai até ele com o intuito de obter uma reconciliação, de trazer paz entre vocês, ganhar o seu irmão e não ganhar do seu irmão, é tê-lo de volta. É isso que nós devemos fazer. Então, confiar na justiça de Deus não nos permite nos vingar, mas Jesus nos diz para ir além. Nós devemos buscar a reconciliação com esse irmão. E, finalmente, a quarta aplicação, todos nós como igreja, a igreja deve confiar nos meios estabelecidos por Cristo e não nas armas do mundo para a justiça. A voz comunitária da igreja na sociedade, nós como entes sociais, nós como a embaixada de Deus nessa terra, a nossa voz na sociedade, nós devemos ser uma voz conciliadora que confia na justiça do justo juiz. Hoje, em pleno século 21, nós vivemos numa cultura completamente doente, marcada pelo espírito de retaliação e de linchamento virtual. Hoje tudo é exposto. Alguém fez algo contra você, você quer logo puxar o celular, gravar um vídeo e botar na internet para mostrar o que a pessoa está fazendo contra você. É isso o tempo inteiro que nós vemos nas redes sociais. É linchamento virtual. As redes sociais transformam o ataque, o escárnio, a destruição da imagem alheia em um espetáculo de entretenimento diário. A gente vai para a rede social e se diverte vendo as pessoas sendo expostas. A chamada cultura do cancelamento, né? Que ensina que a gente deve destruir a vida do outro. Alguém comete um pecado e já começam a mandar mensagens para a empresa onde ele trabalha, para mostrar: olha só o funcionário que você tem aí, para a pessoa poder ser demitida. A gente quer que a pessoa sofra, porque ela fez algo errado. E o grande perigo, meus irmãos, é que essa lógica mundana entre sorrateiramente para dentro da igreja de Deus, e a gente acabe fazendo a mesma coisa. Nós corremos o risco de responder da mesma maneira, e de responder às críticas do mundo com a mesma dureza do mundo. Corremos o risco de tratar pessoas que discordam de nós, que têm uma visão de Deus diferente da nossa, que têm uma religião diferente da nossa. Nós corremos o risco de tratar essas pessoas de modo a serem aniquiladas. Nós corremos o risco de tratar pessoas que pensam diferente de nós como inimigos mortais, quando o nosso Senhor e Salvador morreu pelos seus inimigos e pelos seus perseguidores. Cristo está chamando a sua igreja para andar na contramão dessa era. Nós somos o povo do caminho da verdade, nós somos o povo do caminho da justiça, mas também somos o povo do caminho da mansidão, somos o povo do caminho da reconciliação. Isso não significa que a gente vai compactuar com o pecado da sociedade, não significa que a gente vai dizer que está todo mundo certo, nós não vamos ser coniventes com a corrupção, mas significa que nós vamos enfrentar o pecado do mundo, nós vamos enfrentar o pecado da sociedade, usando as armas que Cristo determinou para nós. E ele determinou a pregação do evangelho, ele determinou a oração, ele determinou o amor sacrificial, ele determinou o serviço ao próximo e o testemunho de uma vida santa. É assim que nós vamos lidar com o mundo, pregando a palavra, orando por eles, amando a eles e servindo a eles e dando testemunho da nossa vida para eles. Então, ao final dessa mensagem, eu quero que você olhe para Cristo, se espelhe em Cristo e descanse no fato de que nós temos um juiz que é perfeitamente justo, mas também temos
um Salvador que é perfeitamente gracioso. Na cruz de Cristo se encontram o amor e a justiça. Deus nos ama tanto que foi capaz de matar o seu filho por nós. E Deus é tão justo que foi capaz de matar o seu filho por nós. E se ele foi capaz de matar o próprio filho, ele vai derramar sobre aqueles que não estão no filho a sua justiça implacável também. Amém? Peço perdão pelo horário, vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ensina-nos a olhar para Cristo, a olhar para a cruz. E não nos sentarmos na cadeira de juízes, daqueles que se levantam contra nós em qualquer situação, seja aqueles que são nossos irmãos, seja aqueles que estão lá fora, vivendo de outra forma. Mas que nós possamos usar as armas que o Senhor nos deu. Seguir o exemplo de Davi, e maior do que o exemplo de Davi, seguirmos o exemplo de Cristo. E sermos parecidos com Ele. E amarmos os nossos inimigos. Amarmos aqueles que nos perseguem. Orarmos por eles, pregarmos a palavra a eles, servi-los e darmos o nosso testemunho nesse mundo. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, meus irmãos.